Marketing Digital, com Fernanda Muzardo. Chegou o momento de Fernanda Muzardo aqui na nossa programação. Tudo bem com você? Boa terça. Boa tarde, Joyce. Boa terça. Tudo ótimo. Fernanda, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a segurança das contas das empresas. Existe uma onda de empresas que estão perdendo acesso a páginas de redes sociais justamente por problemas, por falta de segurança. Isso sem contar naquela quantidade imensa de golpes com as marcas. É necessário olhar agora para a segurança de que forma sob esse aspecto do marketing digital? Então, as empresas estão cada vez mais frequentes sendo vítimas mesmo de fraudes e de invasões. Talvez seja até um termo novo para o nosso ouvinte, mas esse tipo de ação é chamada de ATO, que é uma sigla para Account Takeover, que na tradução direta diz ali realmente que é uma invasão de conta. Segundo o indicador do Serasa, o Brasil registrou um ataque de fraude a cada 9 segundos só no primeiro mês de 2023, de janeiro. De acordo também com o panorama de ameaças da Capsberry, o Brasil é o maior alvo de ataques da América Latina, registrando mais de 1,5 mil ataques de malware por minuto. O phishing, que é aquele golpe mais utilizado pelos fraudadores, são usados, o objetivo é 27% roubar as credenciais do Internet Bank das marcas, 22% visam roubar as credenciais das redes sociais. 18% roubam as credenciais dos serviços online dessas empresas. Observe que entre acessar as credenciais das contas bancárias não é tão superior quanto roubar as credenciais das redes sociais. A diferença é muito pequena, apenas 5 pontos percentuais. E talvez até quem nos acompanha fique pensando por que roubar as redes sociais está sendo tão interessante assim. As contas digitais das redes, das plataformas das empresas, elas possuem cartões de crédito e saldo nas contas de anúncios que são usados para as campanhas de mídia paga. Então, ter acesso a essas contas permite que os criminosos usem as carteiras digitais para fazer as campanhas pagas para os seus próprios sites e ambientes. Com isso, eles aplicam mais golpes no usuário normal. Então, percebam toda a engenharia que há por trás. E aí que chega o ponto que é nosso tema de hoje. Nas últimas 2 semanas, mais ou menos, Joyce, eu recebi por baixo mais de 20 mensagens de empresas que perderam acesso ao Business Manager, que é a ferramenta completa de gestão de negócios da Meta, incluindo Facebook, Instagram, WhatsApp Business. Então, quando o criminoso tem acesso ao Business Manager, que é onde tudo acontece, ele tem acesso também à carteira digital, acesso à conta de anúncio, e aí ele consegue criar campanhas pagas para a conta dele, que é uma conta fake, que é uma loja virtual que não existe, e daí, claro, consegue com que o usuário faça ali todo o procedimento. Como que esses criminosos estão agindo? Eles iniciam uma conversa parecendo estar interessado em contratar um gerente de contas ou um social media, ou seja, eles estão buscando os profissionais que atuam na área do marketing digital. Então, durante essa conversa, eles até enviam um arquivo como se fosse um briefing, como se fosse um escopo do trabalho que eles estão procurando esse profissional para cuidar. Porém, esse arquivo ele não é, de fato, um arquivo, ele parece ser um Word, um PDF, mas na verdade é um arquivo malicioso e permite que os criminosos burlem, inclusive, a autenticação de 2 fatores, que a gente já comentou aqui algumas vezes. Então, com isso, ele tem acesso integral à página do perfil pessoal do Facebook ou do Instagram, acesso ao gerenciador de negócio, que é essa plataforma que a Meta utiliza para fazer essa gestão integral desses ativos. E aí, após esse acesso, eles removem todos os outros ADMs, vinculam essa conta de anúncio que está cadastrada a outras páginas que eles possuem, e aí sim eles partem para usar esses saldos ou os cartões para exibir as suas publicidades enganosas sobre lojas, enfim, tudo aquilo que é fake, para que impacte o usuário padrão comum, que não é um negócio. Outra forma também que é feito, toma posse das contas e faz possíveis promoções, desconto nos stories, e para o cliente reservar essa incrível promoção, ele precisa de fato fazer o dito do Pix. Ou ainda, há alguns casos também que eles entram em contato diretamente com o cliente. Então, por exemplo, eu e a Fernanda entrei em contato com uma loja, com um restaurante, eu fiz alguma ação, eles entram em contato comigo. Já que eu já fiz um contato com eles, oferecendo um brinde ou algo do tipo, e daí manda um link para daí realmente fazer mais vítimas e assim por diante. Ou seja, eles estão usando a engenharia social, mas usando a questão dos negócios para dar mais credibilidade, vamos dizer assim, para a ação fraudulenta deles. Tudo é uma grande engenharia. O que as marcas podem fazer?
Primeiro, usar somente funcionários no lugar de administradores gerais. Então, é bastante comum, quando contrata um terceiro, a empresa adicionar com um ADM geral. Então, o recomendado é que dê limites de função de acordo com o trabalho que essa pessoa possa desempenhar. Então, ali na Meta, no gerenciador de negócios ou nas plataformas onde você tem múltiplos acessos, eles permitem então tem essa função de permitir uma função inferior. E somente os administradores gerais conseguem remover ou tirar ADMs ou trocar cartões, enfim, é uma hierarquia. Então, se você dá uma função de funcionário, essa pessoa tem um acesso limitado. Fernanda, desculpa te interromper, a gente vai para o repórter CBN, na sequência a gente conclui a coluna de hoje. Então vamos ao repórter, perfeito. Daqui a pouco Fernanda Musarto por aqui. Repórter CBN. Oferecimento Cisprime do Brasil, a maior e mais completa cooperativa de crédito independente do país. Terça-feira, 1º de agosto de 2023. A ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, afirmou que a Corte vai seguir firme na defesa da integridade da democracia. A declaração aconteceu durante a reabertura dos trabalhos no STF. A ministra citou os atos golpistas do dia 8 de janeiro e defendeu que é preciso conviver com divergências para fortalecer ainda mais o Estado Democrático de Direito. Rosa Weber deixa o cargo no fim de setembro. A jovem que foi internada em Goiânia após cheirar uma conserva de pimenta recebeu alta. Thaís Medeiros de Oliveira foi hospitalizada em fevereiro e chegou a ficar na unidade de terapia intensiva por mais de 20 dias. Ela passou mal enquanto almoçava na casa do namorado. De acordo com o hospital, ela agora vai ser acompanhada por um serviço de atendimento domiciliar uma vez por semana. O cantor Paulinho da Viola foi submetido a um procedimento cirúrgico para a retirada de um tumor no intestino. Ele está internado na Clínica São Vicente, na zona sul do Rio de Janeiro, por causa de um sangramento digestivo. Segundo o boletim médico, a operação ocorreu normalmente e o artista passa bem. A assessoria informou que Paulinho da Viola vai fazer uma biópsia para averiguar se o tumor era benigno ou maligno. Uma pesquisa divulgada pelo jornal The New York Times mostra o atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o ex-presidente Donald Trump empatados para a disputa eleitoral de 2024. O levantamento mostra cada um deles com 43% das intenções de voto. Outros 14% ouvidos pela pesquisa disseram que não vão votar em nenhum dos dois candidatos. No horário de Brasília, 4h05. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN Curitiba, ZYD 449, FM 95,1 MHz, Curitiba, Paraná. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcast. Você ouviu CBN. Agora 4h06, estamos retomando o CBN Curitiba, segunda edição, com a participação da Fernanda Musarto. Às terças, você acompanha aqui na programação a coluna Marketing Digital. Hoje a Fernanda está nos trazendo mais sobre segurança das contas nas redes sociais das empresas. Já revelou aqui dados assustadores para a gente dessa quantidade de empresas que acabaram procurando a Fernanda de alguma forma, revelando essa questão. E há pouco a Fernanda falou sobre um dos métodos que é colocar a promoção nos stories e depois pedir um Pix para que seja garantida essa promoção. Tem ainda vários relatos nesse sentido, mas também de outras formas. Quando a gente interrompeu a coluna, você falava de uma outra metodologia de criminosos, enfim, de golpistas. Fernanda? Exato. Eles podem entrar em contato com um cliente que já entrou em contato com essa empresa previamente, oferecer um brinde ou algo do tipo para então mandar um link e fazer ainda mais vítimas. Então, já estuda uma questão de engenharia. O que as marcas precisam ficar atentas? Usar somente a função funcionários
no lugar de você, quando você contrata um terceiro para fazer essa gestão, fazer com que esse terceiro faça essa gestão utilizando a função de funcionário, porque ela tem uma função limitada, ela não consegue ter todos os recursos. Usar a autenticação de 2 fatores, apesar do método que comentei, conseguir quebrar essa função, ele consegue apenas do SMS ou do e-mail. Então, dê preferência no uso da autenticação de 2 fatores, aqueles aplicativos de autenticação como o Google Authenticator, porque é uma camada extra, adicional e é um sistema à parte, né? Todas as pessoas que tiverem acesso a esses ativos, as contas digitais da empresa, elas devem seguir os mesmos padrões de segurança, mesmo aquela pessoa que raramente acessa. Também é algo bem comum, de repente tem o dono, tem o tio que tem acesso, alguém que já não faz mais parte da empresa, mas que por alguma razão ainda tem acesso. Todo mundo que tem acesso precisa ter esses padrões de segurança adequados. Logins e dispositivos verificados. Então tem que tomar muito cuidado com o uso excessivo de aparelhos conectados usando essas credenciais. É natural também a empresa ter 2, 3 telefones que estão com as contas conectadas, de preferência somente para um dispositivo, porque o controle é um pouco maior. Já para os profissionais, já que a atenção está toda dentro deles, né, nesse caso, é uma atenção redobrada para os seus canais pessoais. A partir do momento em que você trabalha com a gestão de contas de empresas, o teu cuidado também precisa ser redobrado. Então, nada de sair testando aplicativos ou de usar os logins automáticos ou ainda usar essas credenciais como mecanismo de login. Isso não é uma boa prática, é uma prática, inclusive, indevida e é uma prática muito frágil e é comum no mercado. Principalmente cuidado adicional ao receber os links, arquivos, então toda atenção redobrada. E caso a empresa esteja passando por essa situação, entre em contato com a central de ajuda das plataformas, com os prints do que aconteceu e os documentos que possam comprovar que aquele negócio realmente é legítimo, né? Então, naturalmente, as plataformas pedem documentos, cartão de CNPJ, contrato social, para que comprove realmente que quem está entrando em contato é alguém que fala em nome da empresa para passar novamente essas contas. Mas isso gera um transtorno, pelo menos de 20 a 30 dias, para as marcas retomarem os acessos aos seus ativos digitais. Então, toda a atenção, principalmente para os profissionais que estão sendo alvo neste momento. Então, dicas mais que preciosas, hein, Fernanda? Eu fiquei assustada com os números que você trouxe, aquela quantidade de pessoas que te procuraram de alguma forma para relatar esses problemas. Você já tinha visto? Mais de 20 negócios em menos de 2 semanas, Joyce. É algo bem expressivo porque o Business Manager, para quem não conhece, é uma ferramenta mais robusta. Então, quem utiliza já são profissionais mais experientes no mercado. A partir do momento em que você percebe que uma ação está focada nesse grupo de profissionais, já começa a ligar um sinal um pouco maior, né, de alerta, porque até então as pessoas imaginam que o golpe ou que uma fraude sempre vai para aquele usuário que não tem tanta informação ou que ele é o mais descuidado. Mas nesse caso específico, não. Ele pega justamente um grupo de profissionais que utiliza já de uma plataforma que é um pouco mais completa, mais robusta, que entende-se que ele também entende um pouco mais do que está fazendo. E a engenharia por trás de tudo isso, e principalmente a agilidade com que a empresa perde todas as contas, é bem assustadora. É algo que chamou atenção, mas realmente hoje quando eu fui contar as mensagens e tal, mais de 20 negócios perderam seus acessos, Instagram, Facebook, conta de anúncio, WhatsApp Business, em menos de 2 semanas e todas elas com o mesmo modus operandi aí do pessoal. Então tem que ficar ligado e é importante reforçar para o ouvinte que uma vez que você usa a internet, qualquer usuário é suscetível a cometer alguma falha, algum engano ou até mesmo ser vítima de algum golpe ou de uma fraude. Fernanda Musardo deixando esse alerta. Obrigada, até semana que vem. Obrigada, Joyce, até. Fernanda Musardo, coluna Marketing Digital aqui na CBN.